No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer o famoso morango do amor, que tá dando o que falar, tanto no Brasil quanto em Portugal. Eu sou confeiteira em Portugal. E assim, gente, o vídeo de hoje é para quem quer aprender a fazer morango do amor. Já são centenas de unidades vendidas aqui com a gente e tem sido um sucesso absurdo. Vocês podem ver no nosso Instagram, vou deixar aqui na tela, os feedbacks que a gente tem tido sobre o nosso morango do amor. Então esse vídeo é um vídeo sincero para ajudar você a parar de gastar material e a parar de errar no morango do amor. Então já sabe, né? Anota aí a receita de como fazer o morango do amor sem erros. Já salva o vídeo, já se inscreve no canal e envia essa receita para quem também vai adorar aprender. Vamos lá? E aí, gente, eu já tô começando a fazer o nosso brigadeiro de ninho. Então, gente, a receita que eu uso é, para cada lata de leite condensado, é meia caixinha de creme de leite, 3 colheres de leite ninho, uma pitadinha de sal e uma colher de sopa de manteiga. Não tem erro, gente. E aí, como vocês podem ver, ele já tá bem grosso, bem espesso. E esse é o ponto um pouquinho além do ponto de brigadeiro, gente, porque senão não vai dar certo, confia em mim. E claro que aí também eu já tava fazendo em maior quantidade, mas já dei pra vocês a receita que eu costumo dar. E eu tava fazendo 3 vezes essa receita. Então, como eu tava aí fazendo 3 vezes essa receita que eu acabei de dar pra vocês, o que que eu fiz? Eu divido em pratos separados. Por quê, gente? Porque eu queria usar logo. Então, eu deixo bem divididinho, por quê? Porque esfria mais rápido. E também eu acho que fica melhor de trabalhar se eu não for usar tudo naquele momento. Mas lembrando que também vocês podem armazenar no papel filme já e guardar. Mas como eu ia usar logo, eu deixei logo nos pratinhos. E, gente, uma dica de ouro também é quando for preparar os morangos, é lavar e secar, deixar eles bem sequinhos. Vocês viram aí que eu comecei secando logo eles e tirei o raminho de cima com muito cuidado. Vocês têm que agarrar todo o raminho assim e tirar com muito cuidado. Olha, e eu seco mais uma vez muito bem. E aí pego todo o raminho, olha, e puxo de uma vez só. E ele sai inteirinho, sem deixar rasgar, pra gente poder decorar os nossos morangos, né, gente? E além de secar, eu até gosto de deixar eles um tempo descansando no papel toalha para perder mesmo toda a umidade. E aí, com o nosso brigadeiro pronto, vocês viram que eu tava com a película em contato, com o nosso brigadeiro já gelado, já frio. Lembrando, gente, que tem que deixar ele ficar mesmo gelado, assim, umas 4 horas na geladeira. Ou assim, deixar 2 horas no congelador para ele ficar mesmo gelado, gente. Porque se fizer com ele temperatura natural, assim, não vai dar certo. E aí eu já botei o papel manteiga, o papel vegetal na minha bancada. Botei luvas, que eu acho que fica muito melhor de fazer com as luvas. E passei desmoldante na mão. Vocês estão vendo que eu passo bem na pontinha dos dedos e nos cantinhos pra não grudar. Então, gente, essa dica é de ouro. Luvas e desmoldante. Não tem erro, gente. Fica muito mais fácil de vocês trabalharem com esse brigadeiro e com o morango. E eu gosto de deixar tudo pesadinho para não perder o controle das quantidades de brigadeiro e tudo. Então eu coloco também uma película, aí um filme, na minha balança para não sujar a balança. E vou pesando o brigadeiro de acordo com o que eu quero para cada morango do amor. Vocês viram aí que eu peso mais ou menos 50 gramas. Aí foi 51, não tem problema. Mas eu peso 50 gramas. Mas claro, tudo depende do tamanho do nosso morango, né, gente? Então eu peso aí 50 gramas e coloco o morango. Vocês estão vendo que eu tô usando um morango assim grande. E vou cobrindo o morango. Gente, até essa posição de pôr o brigadeiro ajuda. Que é pôr assim da cabeça do morango e ir trazendo pra extremidade dele. E aí vocês vão ver que vai virar uma coxinha. Vocês vão com bem cuidado assim, amassando levemente e modelando. E por isso que eu falo que é tão importante o ponto do brigadeiro. E ele tá mesmo gelado, sabe? Pra ficar mais firme. Pra ficar tipo uma massinha. Olha, eu ponho na cabeça do morango ali, de onde ficava a folhinha. E vou trazendo pra pontinha do morango. É muito mais fácil a gente fazer assim. E também ajuda a não machucar o morango. Porque às vezes a gente acaba amassando muito o pobre. E, e ele acaba ficando machucado. E isso traz umidade, isso traz água, sabe? Ele solta muita água, o morango, depois que ele é ferido. Depois que a gente acaba ferindo o morango, ele solta muita água. Então é importante a gente não ferir o morango nesse processo
deixar ele o mais íntegro que a gente conseguir, que vocês vão ver que vai dar certo. Olha, sempre pondo ali o moranguinho no meio da nossa caminha de brigadeiro. E é isso, gente. Não esqueçam do ponto, como eu já falei anteriormente, e da temperatura do brigadeiro, porque é isso que vai fazer. Tem gente que tem medo da calda. Ai, a minha calda não vai dar certo. Gente, a calda é tão fácil, tão fácil. A parte mesmo que é batata para dar errado, que mais das pessoas erram, é a textura do brigadeiro. Eu vi muitos vídeos e as pessoas estavam errando mesmo na textura do brigadeiro, gente, que tem que estar assim. E aí eu pego, coloco, separo todo já as coxinhas de brigadeiro e coloco para gelar enquanto eu tô fazendo a minha calda. E a nossa calda também é super fácil, gente. A medida que a gente for usar de açúcar vai ser a metade de água. Como é, Luísa? Eu normalmente faço de 200 em 200 gramas. Ou eu faço 200 gramas, ou eu faço 400, ou eu faço 600 de açúcar. E aí, vamos tentar entender o meu raciocínio. Por exemplo, aí eu tava fazendo 600 gramas de açúcar. Então, eu vou botar 300 gramas de água na nossa calda. E a cada 200 gramas de açúcar, eu ponho 2 colheres de vinagre, pode ser de álcool ou de maçã. Aqui eu não encontrei de álcool em Portugal. Então eu uso de maçã e dá super certo, gente. Não deixa nenhum resíduo, não deixa nada, nenhum gosto e fica ótimo. Então aí eu puxo 600 gramas de açúcar e 300 de água. Gente, então assim, se vocês forem fazer em menor quantidade, aí é porque eu tô fazendo muita quantidade de morango, vocês coloquem menos. Então foram 600 gramas de açúcar e 6 colheres de vinagre. Ou seja, resumindo, 1 colher de vinagre a cada 100 gramas de açúcar. E assim, quando eu quero fazer menor quantidade, eu faço a metade. 300 gramas de açúcar, 150 gramas de água e 3 colheres de vinagre de maçã. E, gente, a parte do corante. Eu tô usando esse da Color Gel, tá? Vermelho. E eu faço muito no olho. Então, o que eu digo pra vocês é, ponham, não é pouco, porque tem que ficar aquele vermelhão. E vão misturando e vendo como é que fica bem pra vocês. E aí, eu tô usando esse pó Shine, que é um vermelho cintilante, assim, que vocês vão ver que não é um glitter, é mesmo um pozinho, que é pra deixar com aquele aspecto mais metalizado. E aí, como vou fazer uma quantidade grande de calda, eu pus aí um tantão. E aí, só de cair, vocês já estão vendo que tá metalizado. Mas eu também gosto de finalizar com esse glitter dourado. Esse aí é mesmo glitter, é um glitter bem fininho. Eu acho que dá um tchanzinho diferente, sabe? Dá, assim, um brilho, uma coisa diferente. Então, eu também gosto muito de usar esse glitter. Ele é muito bom, ele dura muito. Isso aqui em Portugal é super caro. Mas vale a pena porque dura bastante. E olha aí, só de mexer vocês estão vendo que a cor já fica lindíssima. Já fica com aquele aspecto metalizado. Olha, tá vendo que é assim a marca do morango do amor, né? Que o morango do amor não basta ser só vermelho. Ele tem que ser um vermelho brilhoso, cintilante, metalizado. Então, aí eu aconselho vocês procurarem na cidade de vocês um pozinho metalizado. Se vocês não quiserem usar, assim como eu, o pó metalizado vermelho e depois pôr o dourado, vocês podem pôr o corante vermelho e logo em seguida colocar o pó metalizado dourado, que também fica lindo, que é o que a maioria das pessoas fazem. E aí, gente, nossa calda fervendo, importante. Depois que a gente põe no fogo, eu não mexo mais. Não pode mexer. Você mexe ali. Você viu que eu tava mexendo no frio aquela calda para ficar tudo misturado. E depois eu ponho no fogo alto. Sempre fogo alto, gente, para fazer esse caramelo. E não pode mais mexer com a espátula. Meu termômetro, eu só paro de ferver quando ele tá em 145 graus, porque ele ainda vai subir uns graus depois que a gente desligar esse fogo, e se ele passar de 160 graus, ele vai queimar. E para quem não tiver termômetro em casa e não puder controlar essa temperatura, a dica é jogar a calda num copo com água fria, e quando estiver fazendo um estalinho de vidro, e também vocês morderem, pega lá do fundo e mordam, e tiver já com aquela consistência de vidro, não tiver grudando no dente, esse é o ponto. Mas se eu puder dar uma dica pra vocês é, invistam no termômetro, não é tão caro. E, gente, isso faz vocês não errarem a calda nunca mais. Aí eu puxo num outro refratário de vidro, porque o meu fogão é de indução. Então, por baixo desse refratário de vidro,
eu pus esquentando para não perder a temperatura. Mas assim, eu até aconselho deixar mesmo na panela enquanto a panela tá quente, para vocês não deixarem engrossar a calda, sabe? E também deixar muito tempo, aí eu tava fazendo com um pouquinho de pressa, ainda ficou umas rebarbinhas no morango, como vocês podem ver embaixo, assim, acumulado. Pois é, então a dica é, deixem escorrer bastante esse morango para ele ficar com menos rebarba possível. Olha aí, deixa assim escorrer, deixa escorrer aí um tempão, se vocês tiverem tempo, para não ficar essa rebarba embaixo. Aí vocês estão vendo que eu tô usando 2 palitos de churrasco, porque aqui o palito de churrasco é mais fino e é terrível usar ele aqui, então eu ponho 2 para ter mais firmeza. E, gente, pra acabar de finalizar ele, eu pego assim o caramelo e tapo o buraquinho do palito, né? E coloco a folhinha que a gente separou anteriormente em cima pra decorar. E aí, tá pronto o nosso morango do amor. E tem que deixar ele esfriar, deixar ele ficar bem sequinho, tá, gente? Não coloquem na geladeira. Esse morango frio, aí eu aconselho vocês a embalarem e depois colocar assim na geladeira e não tirarem mais da geladeira. E aí, gente, a gente até usou e fez uma uvinha do amor, como vocês podem ver, é a mesma receita, mas com corante verde e com as uvinhas. E olha, gente, a casquinha bem fininha. E aí ficou super crocante, super lindo aí. Fizemos com 2 uvinhas em formato de coração. Dá sim pra vocês inventarem muita coisa pra criar um produto com a cara de vocês. E é claro que tinha que ter aquele clássico vídeo das nossas redes sociais mordendo o morango do amor. E aqui, ó, o croque pra comprovar a crocância, para comprovar a nossa casquinha bem feita. Então, gente, espero que essas dicas ajudem vocês, como me ajudaram. A gente errou bastante antes de começar a acertar no morango do amor, mas deu certo. Então é isso, gente. Se inscrevam no canal, compartilhem nosso canal, nossa receita com quem vai adorar, com quem vai ser ajudado também. Sigam a gente nas nossas redes sociais para mais. Deixem um like se ajudou vocês, se vocês gostaram, se vocês vão tentar fazer. Ativa o sininho para não perder nenhuma receita, né, gente? E deixe teu comentário se tiver alguma sugestão, se tiver alguma dúvida, se tiver algum comentário a fazer. E obrigada por ter assistido o vídeo. Até a próxima!